Brasília, nossos dois analistas, Thaís Arbex. Bom tê-la de volta, Thaís, bem-vinda de volta. E depois dessa breve pausa, Caio Junqueira, não está aqui comigo em São Paulo, está em Brasília se divertindo, como eu falei, com tom irônico. Os dois adoram se enfiar nos bastidores da política, então legal. Vamos lá. É bem vamos legal. Vamos lá. Vamos ver o que vocês escolheram aí nas redes que vocês soltam nos bastidores de Brasília, começando por você, Thaís Arbex. A gente vê o esforço do presidente da Câmara e o sorriso amarelo dele também, quando perguntam para ele se o presidente Jair Bolsonaro tem palavra. A gente vê o esforço dele em acalmar os ânimos, mas parece que ele não combinou com o próprio líder do governo, Ricardo Barros, que deixou ali aquele grande ponto de interrogação em torno do que vai acontecer no dia 7 de setembro. A pergunta a você, Thaís, é então a seguinte: em que medida procede esse cansaço, irritação, mal-estar e possivelmente abandono de Jair Bolsonaro por parte de forças de centro? William, boa noite, Caio, e a todos que nos acompanham, bom estar de volta também. Há sim um cansaço, conversando com vários políticos hoje, deu para perceber que muitos deles já não levam mais em conta a possibilidade de conseguir convencer o presidente Jair Bolsonaro a tentar adotar um tom mais moderado, que há muito, não há mais esperança nesse sentido. Conversei também com muitos aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, que também relataram isso. Esse cansaço, esse desânimo de não conseguir levar a agenda adiante, porque todos os dias o presidente coloca o que eles chamam de uma falsa crise no ar. Enquanto tem que se discutir assuntos importantes, reformas para o país, eles têm que contornar as crises que o presidente cria todo dia com seus aliados. Vamos ver então da perspectiva do Caio. Caio, é o mesmo tipo de clima que você detecta na sua atividade como jornalista profissional atrás de informações de bastidor em Brasília? E se for esse o caso, o que significa do ponto de vista prático? Bom, Vac, a minha avaliação, percepção também, conversando com as pessoas e principalmente ali esse entorno de Palácio do Planalto, a gente tem que fazer a seguinte reflexão, que eles me fazem também. Se o presidente Jair Bolsonaro tem uma base fiel de 25%, que lhe ajuda e lhe garante um segundo turno hoje, e que essa mesma base lhe garante uma certa blindagem para que processos de impeachment avancem dentro da Câmara dos Deputados. E ainda vou além, se esses mesmos 25% garantem que o Centrão não avance sobre o Palácio do Planalto, de certa maneira, o Centrão, cansado sim, como diz a Thaís Arbex, de dizer e pedir moderação e não ter isso de volta, de certa maneira, isso é retroalimentado positivamente também para o presidente Jair Bolsonaro e também para o Centrão. Não sei se eu fui claro, porque os 25% que o presidente tem, ou 30%, ou 20%, são ali uma fortaleza e está claro que a estratégia dele, ainda sem entrar no juízo de valor, porque você pensa como eu também em relação a defender fuzil, por exemplo, o que é um absurdo, mas esses 25% é a fortaleza que ele encontrou, é o que lhe restou. E é o que lhe garante, de certa maneira, manter esse debate adiante. Mas, Caio e Thaís, a pergunta eu acho que continua de pé. E vocês dois detectam um ponto de partida da situação da política em Brasília hoje. Cansaço com isto que o presidente insiste em fazer. Porém, a pergunta que está na frente, não necessariamente a gente tem um veredito, uma resposta final para essa pergunta, mas é a pergunta decisiva. Esse cansaço significa, do ponto de vista das forças políticas que até aqui caminharam com o presidente, uma ameaça de ruptura com ele ou ainda não? O Caio indica que não, Thaís indica mais ou menos. Como é que ficamos? Posso ir, William? À vontade, por favor. William, acho que tem muito pragmatismo nesses partidos do chamado Centrão. Lá atrás, quando a gente anunciou que o presidente Jair Bolsonaro, enfim, cedeu à política, a gente disse isso muitas vezes aqui, que em determinado momento o Centrão faria um cálculo político, se seria vantajoso ou não seguir com o presidente Jair Bolsonaro. Perfeito, Thaís, chegamos a esse momento ou não? Ainda não. Ainda não. Era Caio, isso vamos lá, que... peraí, Caio, você. Pode continuar, Caio. Quando eu faço essas questões para essas pessoas do Centrão, são duas perguntas que eles me fazem. Para onde ir
E por que desembarcar agora? Você Eu já ouvi isso expressamente, não temos para onde ir hoje. A União, que tem os cofres, que tem os recursos, que é da onde eles conseguem alimentar as bases, já falei isso várias vezes aqui. Para onde ir e por que desembarcar agora, se posso desembarcar daqui a um ano, sugando e extraindo as benesses dessa aliança, William? Então, Thaís e Caio, mesmo registrando o cansaço, a gente também é obrigado a registrar que as coisas continuam como estão. Até quando? Silêncio geral de Brasília. Até a definição das chapas. Silêncio dos analistas em Brasília. Pausa para um pensamento. Vamos lá. Thaís, você primeiro, depois o Caio, para a gente concluir, por favor. Até as definições das chapas de 2022, acredito eu, William. Esse é o horizonte de tempo. Obrigado. Super concreta a resposta, Caio. William, eu acredito que pode até avançar um pouco, além das definições da chapa, depender da popularidade e das chances de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Em princípio, o Centrão pode estar com o Bolsonaro até 31 de dezembro, pode fazer uma aliança ali, uma coligação formal para apoiar o presidente Jair Bolsonaro e pode, se o presidente não tiver chances reais, fazer o que Geraldo Alckmin fez, ou sofreu em 2018. Tinha 10 partidos na aliança, praticamente ninguém fez campanha para ele, mas continuaram ali a sugar um pouco da aliança, no caso, no estado de São Paulo. Isso pode acontecer plenamente aqui e, a partir de janeiro de 23, migrar esse apoio para o novo presidente eleito, se não for Jair Bolsonaro.